Sabe aquela sensação de olhar uma lei que parece óbvia e pensar, por que isso demora tanto para passar? Ou o contrário, né? Uma proposta super polêmica que de repente é aprovada e ninguém nem viu. Exato. A resposta para isso quase nunca está naqueles discursos do plenário que a gente vê na TV. Ela está escondida nas regras do jogo. Nos bastidores. E é para lá que a gente vai hoje. Vamos mergulhar no regimento interno da Câmara dos Deputados para entender o coração de tudo: as comissões. É onde tudo acontece de verdade. Nosso foco vai ser bem específico nos artigos 45 a 51. É tipo um manual de instruções que diz como tudo funciona lá dentro antes de qualquer votação importante. A missão é decifrar se isso é uma receita para eficiência ou um labirinto burocrático. E é fundamental entender isso. Porque assim, a gente assiste na TV o plenário lotado, as votações, e acha que a lei nasce ali. Sim, é o que parece. Mas aquilo é só o ato final. 90% do trabalho, a pesquisa, o debate técnico, a negociação, tudo isso acontece nesses grupos menores, nessas comissões. Entender essas regras é entender como o poder funciona de verdade em Brasília. Ok, então vamos começar pelo mais básico. Presença. Ser membro de uma comissão deve ser uma baita responsabilidade. O artigo 45, que fala das vagas, já parece direto ao ponto. O que acontece se um deputado simplesmente não vai às reuniões? Ah, é aí que a coisa fica séria. Porque a consequência é muito mais dura do que as pessoas imaginam. É mesmo? As regras de presença são de uma rigidez que surpreende. O parágrafo 1º do artigo 45 é claríssimo. Se um deputado faltar a 5 reuniões ordinárias seguidas, 5. Seguidas. ou a 1/4 de todas as reuniões do ano, mesmo que de forma intercalada, e sem uma boa desculpa, ele perde o lugar na comissão, automaticamente. Peraí, como assim? Perde a vaga? Eu imaginava uma multa, uma advertência. Mas perder o lugar? A agenda deles não é uma loucura. Mas a regra existe justamente para garantir o compromisso. Na teoria é isso. Agora, na prática, essa é uma das ferramentas de poder mais eficientes dos líderes de partido. Como assim? A simples ameaça de fazer um deputado perder a vaga numa comissão importante, tipo a de Constituição e Justiça, é uma forma de garantir disciplina. Garante lealdade nas votações importantes lá no plenário. Entendi. Então a regra tem o lado técnico e o lado, digamos, político. E uma vez que ele perde o lugar, ele pode voltar na semana seguinte? De jeito nenhum. Para aquela sessão legislativa, ou seja, para aquele ano, a perda é definitiva. O parágrafo 2º deixa isso bem claro. Quem perde o lugar não pode voltar para a mesma comissão naquele ano. Nossa, isso reforça a seriedade da coisa. Com certeza, e a vaga não fica vazia, claro. O partido dele indica um substituto na hora para manter o equilíbrio de forças. Certo. Então a disciplina está garantida, pelo menos no papel. Mas não adianta nada ter todo mundo lá se a agenda for um caos, né? Os artigos 46 e 47 parecem cuidar disso, do ritmo do trabalho? Exatamente. O artigo 46 estabelece a rotina. Reuniões de terça a quinta, a partir das 9 da manhã. Mas o detalhe genial está no parágrafo 1º, uma regra de ouro. E qual é? O horário das reuniões das comissões não pode, de jeito nenhum, coincidir com a ordem do dia do plenário. Ah, e a ordem do dia é o momento das votações principais, onde as leis são aprovadas por todo mundo, certo? Isso. Então essa regra é para garantir que o pessoal possa trabalhar nos detalhes com calma, sem precisar correr para apagar o incêndio no plenário a cada 5 minutos. Um lugar para pensar, outro para decidir. É a analogia perfeita. Uma coisa não pode atropelar a outra, né? E tem mais. O parágrafo 7º diz que as reuniões de terça e quarta são só para discutir e votar projetos. O foco é produzir, fazer a fila andar. E o artigo 47? O 47 completa essa lógica. Ele obriga que a pauta da reunião seguinte seja publicada com antecedência e que todos os documentos, tipo relatórios, cheguem para os membros com pelo menos 24 horas de antecedência. A ideia é que ninguém seja pego de surpresa. Isso parece muito organizado. Mas, na prática, essa regra das 24 horas, ela funciona mesmo?
Com a velocidade que as coisas têm em Brasília? Então, essa é a grande questão, né? No papel, é fundamental para um debate qualificado. Mas, na realidade, às vezes o 24 horas de antecedência significa receber um relatório de 500 páginas na noite anterior a uma votação. Imagino. A intenção da regra é ótima, mas a execução, digamos que sofre pressões. Mas ainda assim é um mecanismo importante. A oposição pode usar isso para pedir mais tempo, por exemplo. Faz todo sentido. O que nos leva a um ponto crucial. Se o trabalho é tão importante, o quanto disso o cidadão comum pode acompanhar? Essas reuniões são públicas. O artigo 48 deve tratar disso. E como tratam? É um ponto delicadíssimo. É o cabo de guerra eterno entre o direito à informação e segredos de Estado. O artigo 48 define o princípio. A regra geral é que as reuniões sejam públicas. Sempre públicas. Sempre. Qualquer pessoa pode assistir, a imprensa pode cobrir, transparência é o padrão. Só que ele abre a porta para exceções. Exceções muito, muito específicas. E que tipo de assunto justificaria fechar as portas e ter uma reunião secreta? São cenários de segurança nacional, basicamente. O regimento lista deliberações sobre declaração de guerra ou acordos de paz. Uau! Discussões sobre passagem de tropas estrangeiras no país. E, em outra área mais igualmente sensível, o processo para decidir sobre a perda de mandato de um deputado. São situações em que a publicidade imediata poderia, em tese, prejudicar o país. Ok, são situações bem extremas. E quando uma reunião dessas acontece, uma reunião secreta, o que acontece com os registros? As discussões, os documentos, tudo isso desaparece? De forma alguma, e essa é a parte mais fascinante, a regra não quer apagar a história, só adiar a publicidade dela. O parágrafo 6º do artigo 48 descreve um procedimento quase solene. Conta aí. No final da reunião, a ata e todos os documentos vão para um envelope. Ele é lacrado, datado e assinado por todo mundo que estava presente. E daí ele é enviado ao arquivo da Câmara com uma ordem clara de por quanto tempo ele deve ficar em sigilo. Ah, então é um sigilo com data de validade. Entendi. Exato. A informação é protegida, mas o registro histórico é preservado. Agora, mudando um pouco o foco. Para colaboração. Um projeto sobre, sei lá, carros elétricos. Envolve a Comissão de Energia, de Meio Ambiente, de Economia. O artigo 49 fala em reunião conjunta. É para evitar que cada comissão fique na sua bolha. Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa é uma das ferramentas mais importantes para combater a lentidão. Pensa bem, sem ela, o projeto passaria por cada comissão, uma de cada vez. Poderia levar anos. E gerar relatórios conflitantes, imagino. Justamente. A reunião conjunta permite que todo mundo sente a mesma mesa ao mesmo tempo para debater e votar. O artigo até prevê que pode ter mais de um relator, um de cada comissão trabalhando juntos. Entendi a lógica da agilidade. Mas isso não cria o risco de virar uma mega reunião com dezenas de deputados, onde ninguém consegue falar e os temas delicados acabam sendo atropelados? O risco existe, sem dúvida. É o dilema clássico: agilidade versus profundidade. Uma reunião conjunta pode ser mais superficial, mas o regimento tenta equilibrar. A própria decisão de fazer a reunião já é um ato político, precisa de acordo entre os presidentes das comissões. É uma ferramenta para casos específicos, então. Exato. Uma ferramenta cirúrgica, não para o dia a dia. E falando da dinâmica, o artigo 50, sobre a ordem dos trabalhos, tem um detalhe no parágrafo 3º que me chamou a atenção. Diz que um deputado pode participar dos trabalhos de uma comissão da qual ele não é membro. Sim, e esse é um mecanismo genial para enriquecer o debate. Mas como funciona? Ele pode participar com direito à voz, mas sem direito a voto. Pensa na importância disso. Um parlamentar que representa um estado com muita indústria, mesmo não sendo da Comissão de Meio Ambiente, pode ir lá e defender o ponto de vista dele sobre uma nova lei de emissões, por exemplo. Vira um tipo de lobby institucionalizado e transparente. Perfeito. Transforma a comissão num palco onde vários interesses e conhecimentos, mesmo de fora, podem ser ouvidos antes da decisão final. E para amarrar tudo, o artigo 51 diz que as comissões podem criar suas próprias regras. Isso não pode virar uma bagunça, cada uma por si?
Poderia, mas tem limites. Elas ganham autonomia para organizar a ordem das falas, o tempo de cada um, coisas do dia a dia. Mas essa autonomia não pode, de forma alguma, ir contra o regimento geral, que é a nossa fonte aqui. É tipo uma lei municipal que não pode ferir a Constituição. Exatamente essa lógica. Então, depois de analisar tudo isso, fica claro que o trabalho nas comissões é tudo menos improvisado. O que a gente vê é um sistema complexo, cheio de freios e contrapesos. Uma arquitetura pensada para equilibrar forças opostas. É isso. Disciplina contra flexibilidade, transparência contra segurança, agilidade contra o debate aprofundado. Não é só burocracia, então. De jeito nenhum. São mecanismos que formam a essência do processo democrático. É a tentativa de garantir que uma lei, que vai impactar a vida de milhões de pessoas, seja examinada por todos os ângulos antes de virar realidade. A engenharia por trás disso está toda aí, nesses artigos. E pensar que essas regras são de 1989, logo depois da Constituição, num Brasil sem internet. O que nos leva a uma reflexão final, talvez. Qual seria? Olhando para o mundo de hoje, com a velocidade da comunicação, das redes sociais, qual dessas regras parece mais pressionada? Aquela sobre as reuniões secretas, por exemplo. Ela ainda consegue resistir à era digital, à velocidade com que a informação circula e vaza? Ou talvez esteja na hora de repensar esse equilíbrio entre o sigilo de Estado e a transparência que a sociedade de hoje exige?